Povo de Deus, paz seja convosco. Pedimos à mídia, por favor, projeta para nós o texto que daremos como base para essa meditação, no livro de 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10, porque esse texto é o pano de fundo do Salmo 34, né? Então você, para entender o Salmo 34, que é o texto base que as equipes escolheram, né? Então precisa olhar para esse texto, porque o Salmo foi gestado nesse contexto que nós faremos a leitura aqui. Está na tela, nós faremos já a leitura, ganhamos tempo. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Continuamos no 11. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é esse Davi, o rei da terra? Não se cantava desse nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas de entrada e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis a seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxestes aqui a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses a esse, para que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa. E encerramos aí essa leitura do texto. Pode tomar assento, é isso que nós vamos trabalhar aqui. Não sei se é o Juliano quem vai me ajudar ali, pode ser, alguém do teclado aí, por favor, me auxiliem. Agradeço a Deus pela oportunidade, também ao nosso pastor Oséias Viana. Deus abençoe, pastor, muito obrigado. Pastor Oséias Bispo, ou igreja para ter Oséias, né? Mas Roberto tem um punhado também, então, né, está tudo certo. E as equipes que têm louvado a Deus, têm adorado a Deus, parabéns pelo trabalho. Ontem à noite nós estivemos aqui, lá fora um frio e aqui dentro um Pentecoste, né? Você já foi assim num culto que não dá vontade de ir para casa? Né? Mesmo gostando muito de casa, né? Tem gente que vai para casa que não, né? Não é o nosso caso, a gente aqui gosta de casa, né? Pastor Oséias uma vez falou numa pregação do trabalho, né? Dava hora, venceu o expediente porque a gente quer casa. Mas ontem Deus derramou uma porção abundante da presença dele aqui. E eu quero crer que nesta manhã, de alguma forma, Deus também quer nos visitar. A missionária Josiane ontem, entre outras coisas, falou a respeito do Deus que está no trono, que a cruz está vazia, mas o trono não, o trono jamais, né? Há um rei reinando, há um Deus que é soberano, e Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Bom, eu não quero hoje falar sobre Deus, não que Ele não mereça, né? Não é essa a questão. Mas eu quero falar sobre o adorador. Eu quero falar sobre aquele que louva, e eu quero tentar entender por que Davi disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo. Não é passar o dia inteiro cantando, não, né? Isso aí, a lógica do texto é outra. A lógica do texto é que, em qualquer tempo, nós temos que ter um cântico nos nossos lábios para oferecermos ao nosso Deus. Então, eu quero primeiro dizer a vocês que há um entendimento nas academias teológicas e que o Salmo 34, ele é escrito a partir da experiência do texto que nós acabamos de ler. Por exemplo, W. Purkiser afirma que o Salmo 34 é o salmo amado por todos, em todos os lugares, e é um dos mais belos do saltério. Ele disse que esse é um canto de libertação do temor, do perigo, das angústias e das aflições. Então, quando você olhar para o Salmo 34, pensa assim: quem está fazendo a redação desse texto, dessa peça literária, está louvando a Deus, porque foi liberto do temor, ou então do medo, de um perigo terrível que o ameaçava, das angústias e aflições
que haviam tomado conta da sua alma. E aí perguntamos também quem possivelmente escreveu o Salmo 34. No meu caso, quando eu faço uma pergunta, eu vou atrás de uma fonte de autoridade que me aponte algum caminho. E há um comentário dos Salmos escrito pelo doutor Alan Herman, é um texto extraordinário, e ele diz que não há dúvida de que o Salmo 34 foi escrito por Davi. E esse salmo foi escrito quando ele planejou mostrar-se louco diante de Abimeleque. Dependendo de como está na sua Bíblia, você vai encontrar essa informação, que Davi fez a composição desse salmo quando ele estava fugindo de Abimeleque. Aí alguém diz, não, mas o texto diz que era Aques. É que Abimeleque é um termo genérico para esses reis filisteus, cujo nome, então, e aí Samuel tem razão, é Aques. Então esse é o pano de fundo. Dr. Donald Carson, ele também afirma que o título que situa o Salmo 34 está na narrativa de 1 Samuel capítulo 21, por isso escolhemos esse texto para ler. E para não ficar citando só teólogos homens, né? Há um comentário bíblico escrito por teólogas, mulheres de Deus, doutoras, pós-doutoras na área de Bíblia. E eu trago aqui a Dorothy Peterson e a Rhonda Kelly, confirmam que durante esse período difícil, Davi escreveu o Salmo 34, é nessa noite escura da alma que ele convida o povo de Deus a adorar. Então aqui comigo, primeira lição que eu quero destacar aqui, louve ao Senhor em todo o tempo, porque este é um ensinamento bíblico, não é? O próprio Davi diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, que haja sempre na sua boca um louvor, uma exaltação, uma adoração ao Senhor. Agora, eu tenho aprendido uma coisa, não é tão difícil louvar quando a vida está boa. O cântico sai naturalmente, sim ou não? Já percebeu que quando você está feliz é fácil cantar? Já observaram isso? Né? Geralmente, quando você está muito feliz, você não vai fazer outra, vai louvar. O cântico sai espontaneamente, porque a sua alma está feliz, você está em paz, e Deus fez algo que marcou sua vida e o seu coração, e o louvor sai naturalmente. Agora, tem momentos na vida que não é fácil a gente louvar. Há um texto no Evangelho, por exemplo, de Mateus 26:30, Marcos 14:26, que diz que Jesus, antes de caminhar em direção ao seu maior sofrimento, ele participa da ceia, e aí o texto diz que ele cantou, sabendo que ia morrer. Olha a loucura do texto, não é? Como é que alguém canta sabendo que caminha para o seu fim mais terrível? Está lá no texto, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras, né? Então até Jesus, se preparando para o momento mais difícil da sua jornada, ele louvou. Paulo, quando escreveu aos Efésios 5:19, ele recomenda que nos cultos realizados pelas comunidades de fé, tenham também salmos, hinos e cânticos espirituais. Está lá na tela, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, um culto bíblico, ele tem duas coisas fundamentais. Ele tem a pregação da palavra e ele tem louvor a Deus. Pastor, e o ofertório também é parte, não é? Tanto da exposição da palavra, quanto do louvor a Deus. Então há o lugar também de se honrar a Deus com as contribuições. Outras coisas aí é nossa, é da instituição, ela precisa também fazer divulgações dos seus trabalhos, enfim. Mas o louvor, na teologia de Paulo, ele está presente em um culto bíblico. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele orienta novamente a igreja, porque Colossenses é como se fosse uma réplica de Efésios. Aí ele vai dizer, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele reproduz o mesmo ensinamento que ele já havia
dado ali à comunidade dos Efésios. E para a gente fechar essa primeira lição, Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele propõe um cenário para manter a vida espiritual equilibrada. Agora, Davi quebra a lógica de Tiago. A lógica de Tiago é: está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós contente? Então, na ótica de Tiago, e a visão dele está correta, é o natural. É isso que acontece numa situação natural, normal da vida. Na hora da aflição a gente ora, na hora da alegria a gente canta. Mas Davi, no Salmo 34, ele inverte a lógica, porque ele decide cantar no meio da aflição. É por isso que o título da nossa reflexão: plenitude de louvor, um cântico na aflição. Qual é a primeira lição? Louve ao Senhor em todo o tempo. Pegando essa expressão que aqui está, louve, a segunda lição que a narrativa nos ensina: louve quando o processo parecer destruir a promessa. Voltamos agora para o texto de 1 Samuel 21, lá no versículo 10, e aí nós vamos caminhar aqui nesse texto. Perceba que ali a narrativa vai dizer que Davi levantou-se para fazer o quê? Davi levantou-se para fugir. Davi levantou-se para fugir. Então a primeira lição a segunda lição aqui e a primeira do texto: louve a Deus quando o processo parecer destruir a promessa. Davi, em 1 Samuel capítulo 21, é um homem em fuga. É um homem em fuga. É uma ironia terrível esse texto. Ele foi ao santuário de Nob, e eu fiz uma pregação aqui. Davi estava já fugindo para salvar a própria vida. Davi estava com medo, pois Saul queria matá-lo. Davi estava sozinho, sem amigos, estava com fome, sem nada para comer, desprotegido, sem uma arma para se defender e desconfiado, mentindo para sobreviver. Esse é o Davi aqui do texto de 1 Samuel, capítulo 21. É um homem que está vivendo em fuga. Deus havia prometido a ele que ele seria rei, mas desde que Deus fez a promessa, a vida de Davi entra num espiral que ele próprio não consegue entender. Ora, eu estava cuidando das minhas ovelhas e estava em paz. Aí Deus chega dizendo que o menor da casa de meu pai seria rei e que eu seria rei. Agora tudo que eu vejo na minha vida é uma luta constante, é um sofrimento, é uma angústia, e a minha vida agora corre perigo porque o meu próprio rei quer me matar. Você vai olhar para o texto e dizer: pastor, mas ele está fugindo em uma situação. Não, o Dr. Warren Wiersbe disse que aqui iniciou-se um processo de fuga na vida de Davi que demorou por 10 anos. Durante 10 anos, Davi é um homem em fuga. E no meio de todo esse processo, ele vai se distanciando daquilo que parecia ser a promessa de Deus para a vida dele. Ei, aqui comigo. Pode ser que nesta manhã você até se pergunte: por que eu vou louvar a Deus? Porque Deus falou comigo tantas coisas. Deus me prometeu tantas coisas. E tudo que eu vejo é um distanciamento entre promessa e realidade. Sabe por quê? Porque às vezes parece que o processo vai destruir a promessa. Vai chegar um tempo, e chega na vida de todos nós, mais cedo ou mais tarde, que a sua caminhada com Deus, ela não vai depender de fatores externos. Você vai olhar à sua volta e vai ver uma vida em descompasso. Parece que a vida está desmoronando em cima da sua cabeça. E a única garantia que você tem de que o amanhã será melhor é Deus. A única certeza que você tem de que o amanhã será melhor é que há um Deus do céu nos conduzindo pelos estranhos caminhos da vida. Qual é a primeira lição que aprendemos?
Louve a Deus em todo tempo, porque Davi disse: louvarei ao Senhor em todo tempo. E a segunda lição é: louve a Deus quando o processo parecer destruir a promessa. Deixa eu perguntar a você aqui nesta manhã: Deus lhe fez alguma promessa em algum momento da sua vida? Sim ou não? Fez. E em algum momento Deus falhou com você? Não, Ele não falha. Agora, deixa eu dizer, entre a promessa e a realização, não há uma lacuna, não há um espaço, e esse espaço tem sido chamado de processo. E o processo é doloroso? O processo é doloroso? O processo, às vezes, irmãos, parece que vai nos arrebentar. O processo, às vezes, parece que vai nos destruir. Deus não fez uma promessa de que você e a sua casa serão abençoados. Aí, de repente, o casamento entra em crise, os filhos parecem que vão se perder. Deus não prometeu uma vida de prosperidade, e aí, de repente, você tem que lidar com uma realidade financeira extremamente catastrófica. Deus não prometeu a você que lhe colocaria em patamares elevados, e às vezes você é submetido a um processo de invisibilização, de anonimato, e parece que daquilo que Deus falou, nada vai se cumprir. Então, quando a fuga for o único instrumento ou possibilidade que estiver à sua frente, você tem a opção de murmurar ou louvar. Davi disse: eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Eu louvarei ao Senhor em todo tempo. A terceira lição, e eu estou correndo aqui porque ainda temos mais louvores nessa manhã, né? A terceira lição: louve, mesmo sem entender os estranhos caminhos da vida. Depois de um certo tempo, aí os cabelos começam a mudar de cor. É a pregação que eu fiz aqui na reunião de obreiros na sexta-feira, né? O tempo vai passando, o homem exterior vai se degenerando, mas o interior pode ir melhorando, não foi isso? Para os obreiros e obreiras, né, que estiveram aqui. Então a gente, eu não sei vocês, mas a gente começa a fazer uma leitura um pouco mais profunda da vida. Eu, por exemplo, já estou naquela fase de me perguntar: se Deus me chamar hoje à sua presença, como será que eu vou me apresentar a Deus? E, sem falsa modéstia, meu coração hoje descansa, porque nos últimos anos, se tem uma coisa que eu tenho procurado fazer, é queimar a minha vida no altar de Deus. Agora, a vida não é isso aqui, ó, uma linha reta. A gente queria que fosse assim, mas a vida tem muitas curvas e algumas bem sinuosas, não é? A vida tem muitas curvas, então você tem que aprender a louvar a Deus, mesmo sem entender os estranhos caminhos da vida. Olha o que diz lá no versículo 11. Os homens, os conselheiros do rei Ax estão dizendo: não é este Davi, o rei da... Quem é Davi? Quem é Davi? Me ajuda? É o rei da terra. Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. Então esse texto fala que às vezes o processo nos afasta por um tempo do local da promessa. Então, nessas sinuosas e estranhas vias da vida, da jornada, não parece que nós estamos caminhando em direção à promessa de Deus. Pelo contrário, parece que nós estamos transitando por paisagens geográficas que nos distanciam daquilo que Deus prometeu para nós. Agora, o que é irônico nesses estranhos caminhos da vida é que na própria casa de Davi, ele corria o risco de ser morto. E no meio dos seus inimigos, a vida dele seria poupada.
O Egito uma vez foi instrumento de morte para os judeus. Mas quando Deus precisou esconder Jesus, mandou ele para onde? São os estranhos caminhos da vida, gente. Às vezes você tem que estar em lugar que você não queria estar. Às vezes você passa um determinado período em paisagens geográficas que não refletem a promessa de Deus para você. E você faz o quê? Murmura ou adora? Davi disse: eu louvarei em todo tempo. É interessante, porque quando Davi, querendo proteger a sua vida, ele escolhe Gate, tem umas ideias interessantes aqui. Primeiro, Gate era a cidade natal de Golias. Ele saiu do santuário de Nob, levando consigo a espada de Golias, que ele usou para arrancar a cabeça do próprio Golias. É suficiente para o povo querer acabar com ele. Mas os estranhos caminhos da vida, gente, às vezes acontece. E quando ele chega lá, chamam-no de rei, mas ele não tem trono. Diz ser ele o rei de toda a terra, mas era um apátrida fugitivo, saindo da presença do seu rei para não morrer. Antes o nome dele era ovacionado, agora é um anônimo vivendo nos porões das periferias. Antes feriu milhares, agora a própria vida dele corre perigo. Na casa de Saul, a ameaça de morte. E no lar de Golias, uma possibilidade de vida. São ironias, são os estranhos caminhos da vida. E quando você não entender a vida, louve a Deus. Louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus. Mas eu não entendo. Não precisa entender. Apenas diga: Deus, o Senhor sabe de tudo, o Senhor conhece tudo. E eu entrego a minha vida nas tuas mãos e descanso o meu coração, porque guiar-me-ás a pastos verdejantes, não é? Por amor do seu nome, o Senhor fará. Ele nos conduzirá, às vezes por situações, por experiências que nós nem queríamos, mas Ele sabe o que faz. Louve a Deus, mesmo sem entender os estranhos caminhos da vida. Quarta lição, e eu já caminho aqui para a minha conclusão. Louve a Deus quando o medo for maior do que a coragem. Louve a Deus quando o medo for maior do que a coragem. O versículo 12, por favor. O texto diz assim: e Davi temeu muito ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Diante de quem? Aques, rei de Gate. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que Davi jamais teve, foi medo. Vocês se lembram quando Saul precisava de alguém para tocar, e aí alguém apresentou a biografia de Davi. Se a mídia puder projetar 1 Samuel 16, 18, aqui nós temos uma síntese da biografia de Davi. E aí o texto, ele é interessante. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Quem é esse filho de Jessé? É Davi, né? Que ele sabe tocar. Aí o texto vai dizer: ele é o quê? Valente e vigoroso. Aí o texto vai dizer: é homem de? Então esse é um homem que tem medo? Esse é um homem que tem medo? Tem medo. Se tem uma coisa que Davi não tem, é medo. Davi aprendeu a ser um homem que demonstra valentia. Ele enfrentou leão, ele enfrentou urso e ele enfrentou um gigante, de cuja presença o exército de Israel fugiu. Então o que tem? É um leão?
Vou enfrentar. O que tem? É um urso? Vou enfrentar. O que tem? É um gigante? Vou enfrentar. Vou colocá-lo no chão, vou derrubá-lo. Davi não tem medo de nada. Não tem medo de nada. Agora, voltando para o texto do capítulo 21, agora, ao saber que estava exposto, Davi vai ter um ataque de pânico. E essa tradução, temeu muito, ela não ficou assim tão fiel ao texto original. A NVI melhorou um pouco, dizendo que Davi levou a sério aquelas palavras e ele ficou com muito medo, mas ainda não é o ideal. O pastor Eldine Peterson, na Bíblia, a Mensagem, ele traduz o texto assim: quando Davi percebeu que o tinham reconhecido, entrou em pânico e temeu pelo pior. Então o homem que enfrenta leão, o homem que derruba gigantes, o homem que enfrenta o urso, agora está com medo diante de um homem. Queridos irmãos, queridas irmãs, faz parte da espiritualidade ter medo em algum momento da caminhada. Às vezes parece que nós não teremos condições de lidar com todas as demandas da nossa vida, da nossa agenda. Às vezes nós nos sentimos tão fracos, tão pequenos, tão incapacitados, tão inaptos. Olhamos para os desafios que estão à nossa frente, olhamos para a realidade, olhamos para o contexto, fazemos todas as leituras e interpretações da realidade, e o que nos resta é medo. No medo a gente faz o quê? Davi disse: eu louvarei a Deus em todo tempo. Se o medo tem batido a porta do seu coração, você veio a este lugar em um culto cujo propósito maior é louvar a Deus. Louve a Deus nesta manhã, com todos os medos, com todos os temores, com todas as inquietações, com todas as perturbações da sua alma. Louve a Deus, mesmo sem saber ao certo o que os estranhos caminhos da vida têm reservado para você. Louve a Deus, ainda que o processo seja doloroso, ainda que o momento presente lhe traga tantas angústias e desespero. Louve. Entrega na mão de Deus e descansa, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu vou lhe dar alguns segundos para você fazer isso. Você pode dizer alguma coisa para Deus aí? Uma coisa bonita para Deus? Você pode dizer? Você pode abrir os seus lábios aqui nesta manhã, fechar os seus olhos e dizer para Deus alguma coisa? Pode dizer a Deus que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. Pode dizer a Deus que você o ama. Pode dizer a Deus que apesar dos processos, das fugas, dos medos, de não compreensão do momento que você está vivendo, ainda assim você o ama, ainda assim você vai tentar de novo, vai se levantar, vai caminhar, vai prosseguir, vai seguir em frente, vai louvá-lo. Diga alguma coisa para Deus aqui nessa manhã. Você pode dizer alguma coisa para Deus aqui nessa manhã? Diga alguma coisa para Deus aqui nessa manhã. Pastor, não consigo dizer nada. Diga que Ele é bom. Diga que Ele é maravilhoso. Diga para Ele que você não entende. Diga para Ele que está difícil. Diga para Ele que as forças suas estão se esvaindo. Diga para Ele que o temor está rondando o seu coração.
Diga para ele que a ansiedade está querendo invadir a sua mente. Diga para ele que o medo do amanhã está querendo sufocar a fé. Diga para ele que os desafios desse tempo têm sido um teste para você manter a sua comunhão com ele. Diga alguma coisa. Diga para Deus alguma coisa. Porque Deus está com os olhos voltados para esta igreja nesta manhã. Porque enquanto muitos estão trabalhando tantos temas, nós escolhemos louvar a Deus nesta manhã. A última lição que eu quero destacar do texto, não é que o texto não tem mais não, o texto tem muita coisa. Mas eu quero falar de uma última e parar por aqui. Quinta lição: louve quando a humilhação for sua única garantia de sobrevivência. Não, pastor, mas isso não está no texto. Não está? Versículo 13, por favor. Versículo 13. Eu não sei se a mídia consegue trocar essa versão pela NVI. Se for fácil, só se for fácil. Se for difícil, não tem problema não. Mas isso, glória a Deus. Por isso, na presença deles, fingiu que estava... Irmãos, quem é que está fazendo isso aqui? Davi se fazendo de... Quando os homens começam a dizer: não é ele o rei de toda a terra, não é ele o homem que mata 10 mil, que enfrenta 10 milhares. Davi logo entendeu: opa, minha vitória de ontem pode ser a minha ruína hoje. Se chega aos ouvidos de Aques que eu sou o rei Davi, o homem que destruiu Golias, em cuja cidade eu estou perdido. Então Davi se faz de louco. Por que ele se faz de louco? Para colocar em dúvida a sua identidade. E deu certo. O texto vai dizer que enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando portas na cidade e deixando escorrer saliva pela barba. É o homem que Deus chamou para ser rei. Ei, você tem que entender que nos estranhos caminhos da vida, às vezes o que vai restar a você é humilhação. Ninguém dá glória a Deus nem aleluia, né? Ah, pastor, mas o texto de Deuteronômio diz: estará por cima e não embaixo, será cabeça e não cauda. Vai, Davi, vai agora, faz isso. Queira estar em cima, queira ser o primeiro. Diga que você é rei, diga que você enfrenta milhares, e a sua cabeça, em questão de horas, estará no chão. Às vezes é assim. Às vezes é assim. Às vezes é assim. Deus arranca tudo de nós, irmãos. Arranca tudo de nós. Arranca. Para mudar nosso coração, para mudar nossa mente. O rei se fingindo de louco, salivas correndo pela barba, e aí levaram para Aques. Olha o Davi. O que é que o rei disse? Já não tem louco suficiente no reino, não? Por que que me traz mais essa criatura, gente? Manda isso embora, isso não é rei, não. É o que muitos dizem a nosso respeito. São loucos. São mais uns loucos. São mais uns aventureiros. Vão quebrar a cara. Não vai dar em nada. Voltarão quebrados, arrebentados e destruídos. Irmãos, para nós não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito. Eu quero saber o que é que Deus diz de nós. Davi, na ótica dos homens e de Aques, é quem? É um louco. Agora tem uma ironia nesse texto. Deus olhando do céu, em primeiro lugar,
sabe que Davi não é louco. Em segundo lugar, Deus sabe que Davi é rei. Estão dizendo tantas coisas a seu respeito, não tem problema. Eu lhe pergunto, o que é que Deus tem a dizer a seu respeito? Os estranhos caminhos da vida vão colocando rótulos em nós, vão batendo carimbos, sim ou não? Vão fazendo tantas coisas, vão dizendo tantas coisas a nosso respeito, mas nada do que estão dizendo faz diferença. Desde que Deus no céu tenha algo a dizer a nosso respeito, vamos caminhar acreditando na palavra dEle. Oh, meu Deus, pastor, eu tenho passado por tantas humilhações. Ei, descanse o seu coração. Apenas louve a Deus, porque o amanhã será melhor. Eu quero terminar minha fala orando com vocês. Amém, pastor? Me permite? E aí eu já devolvo a direção ao pastor Oséias, quem está conduzindo o culto. Teve uma canção aqui hoje, Daniel até com a equipe, a Gessânia, né? Dizendo que nós vamos louvar a Deus, porque o Senhor, até da tempestade, Ele é Senhor. E aí eu estava pensando, que a tempestade é para nós, né? Porque para Deus tem tempestade nenhuma, tem? Você pode levantar-se, por favor? Louve a Deus em todo o tempo. Aí quando você chegar em casa hoje e quiser, aí você lê o Salmo 34 e entende que o Salmo 34 foi construído a partir dessa experiência de dor. Então você vai ver como que o Salmo fará mais sentido para você olhando a partir desse texto. Só fecha os teus olhos. Se você puder, se puder colocar a mão assim no coração, se puder fazer isso. E também fechar os olhos, só por um minuto. Aí a equipe já está se posicionando. Eu quero só encerrar com uma oração. E nessa oração, se você puder fechar os seus olhos, é uma luta, irmão, para fazer esse povo de Deus fechar os olhos, né? Oh, Jesus, se puder fechar os olhos, coloque a mão assim em cima do coração e receba essa oração. Querido Deus, a sua palavra nesta manhã nos ensinou que nós devemos te louvar em todo o tempo. Nosso pastor Oséias Viana falou a respeito de tantas coisas lindas que o Senhor fez. E é verdade, Pai, é verdade. Nós temos visto o teu zelo, o teu cuidado para conosco. O Senhor tem nos sustentado dia após dia. E nós te louvamos por estas grandes vitórias que nós temos recebido das tuas mãos. Meu Deus, mas nos ajuda também, porque no meio de todas essas vitórias, só o Senhor sabe quantas noites o nosso pastor chorou, quantas lágrimas ele derramou diante do seu trono, quantas lágrimas a missionária Eliane, juntamente com ele, ó Deus, derramaram diante do seu altar, porque há uma promessa e ela vai se cumprir, porque não foi homem quem a fez, foi o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, mas até que a promessa se cumpre, às vezes dói, às vezes dá medo, às vezes o desânimo vem bater a nossa porta, às vezes a gente pensa em parar, em recuar, em desistir, às vezes o céu parece de chumbo, às vezes parece que o Senhor não olha para nós, às vezes parece que tudo que nos resta é fuga, como fez Davi. E essa fuga, Deus, vai só se tornando pior. Oh, Deus, mas nós pedimos aqui nesta manhã, Espírito de Deus, Espírito de Deus, que intercede ao Pai
por nós, com gemidos inexprimíveis. Espírito, coloca em nossos lábios um louvor. Tira a murmuração, a reclamação, o pessimismo, o negativismo. Abra nossa mente, abra nossa visão, pois ainda que nos chamem de loucos, ainda que nos façam, ó Deus, passar por humilhação, a promessa se cumprirá. O Senhor fará tudo que o Senhor tem projetado para aqueles que aprenderam a cantar na noite escura da alma. Nós te louvamos, nós te louvaremos em todo tempo, porque o Senhor é merecedor. Amém, 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 amém.